A ideia para a criação da LGPD surgiu baseada em uma lei da mesma área na União Europeia, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, a RGPD. Ambas as leis servem para a regulamentação das atuações do tratamento de dados pessoais. A LGPD colocou o Brasil no meio dos países que possuem uma legislação exclusiva para a proteção de dados pessoais. Mesmo sendo importante o conhecimento desse tema nos dias atuais, as pessoas têm se mostrado leigas ao assunto. Muitas vezes isso acaba prejudicando-as, como o vazamento de dados, o uso indevido de dados pessoais e a utilização de dados sem concepção, etc. E pelo desconhecimento da legislação, as pessoas não conseguem contestar o ocorrido. Como inserir a LGPD no mercado de trabalho, como utilizar a LGPD, como se preparar para a chegada da LGPD no Brasil, estes são alguns dos maiores questionamentos que surgirão ao decorrer da introdução da LGPD na legislação brasileira. Nos tempos atuais, o conteúdo que conhecemos sobre dados pessoais vem se mostrando imprescindível, tanto em nossas vidas pessoais quanto no convívio interpessoal. Nos tempos antigos, a situação, apesar de se mostrar mais simples ainda, demandava uma grande atenção. A utilização de dados pessoais era empregada em áreas voltadas para o uso bélico, com conflitos entre estados. Um grande exemplo desta utilização e de sua importância são os conflitos que ocorriam na China Antiga por volta do século V a.C. Como dito na obra do autor Sun Tzu, A Arte da Guerra, compilado no século V a.C., que traz em seu conteúdo diversas regras e estratégias referentes às qualidades que um líder deve possuir para ser bem-sucedido em um conflito. Nos tempos atuais, essa interpretação tem sido mais utilizada no contexto empresarial e nos variados tipos de conflitos empreendedores. Nesta obra, é mostrado a grande relevância de conhecermos mais nossos inimigos e ameaças do que a nós mesmos. Esse valor, ainda nos dias de hoje, é imprescindível para se ter uma grande chance de sucesso independentemente do obstáculo a se transpor. Ainda apresentado pelo autor Sun Tzu, na página 45 do livro, A Arte da Guerra, entende-se a eficiência e o risco da espionagem para a obtenção de informações e, consequentemente, dados pessoais. A Regulamentação Geral de Proteção de Dados, também conhecido como RGPD, é uma lei que foi aprovada no dia 25 de maio de 2018 na Europa. Essa lei visa implementar leis e maneiras alternativas de como aplicar o tratamento de dados pessoais na área da legislação. Esses dados não podem ser aplicados em áreas como domésticas e ambiente de lazer, porém podem ser aplicados nesses lugares e cenários caso esteja acontecendo alguma ação comercial ou alguma ação empresarial. Essa regulamentação revoga a Diretiva de Proteção de Dados da União Europeia, que foi instaurada em 1955. Agora, ela traz maneiras mais maleáveis e maneiras mais dinâmicas de como podemos tratar a lei e, consequentemente, a proteção dos dados pessoais, tanto de pessoas jurídicas quanto de pessoas físicas. Dois exemplos que podemos dar sobre o tratamento de dados é a anonimização e a pseudonimização dos dados. A anonimização, como propriamente dita, ela oculta os dados pessoais e assim eles não podem ser mostrados para nenhuma pessoa, somente a pessoa que está trabalhando com os dados, e dessa mesma forma eles não podem associar esses dados a ninguém. A pseudonimização, em contrapartida, ela pode mostrar alguma parte dos dados do titular, porém esses dados não podem ser mostrados para ninguém ou associados a ninguém. Diferente da anonimização para a pseudonimização, é que a pseudonimização ela mantém os dados à mostra, porém eles não podem ser relacionados a nenhuma pessoa, e a anonimização, os dados são totalmente ocultos e não podem ser mostrados a ninguém. Essas são as duas diferenças, e vale lembrar que os titulares podem revogar os dados à maneira que eles quiserem, a hora que eles quiserem. Eles têm esse direito e podem escolher quando for necessário que seus dados sejam revogados. As autoridades públicas e empresas que têm como obrigação tratar com os dados pessoais, elas têm como obrigação também ter um Data Protection Officer, também resumido como um DPO. O DPO ele é responsável pelo tratamento de dados pessoais, tanto da empresa quanto dos seus funcionários. Nesse contexto, também temos a questão de que o titular dos dados deve informar ao órgão ou ao próprio cara que estiver com os seus dados pessoais sendo trabalhados, no caso eu digo um funcionário, etc., do porquê esse funcionário vai estar recolhendo os dados dele, seja para informar em qual enquadramento jurídico esses dados estarão sendo aplicados, ou também
pelo motivo de qual manterá o seu titular informado. Qualquer movimento adverso nesses dados, qualquer alteração ou necessidade de dados deve ser informada ao órgão responsável para o seu titular em aproximadamente 72 horas. Nesse tempo, informar os dados depois disso está sujeito a multa à empresa, que será aplicada conforme ao tempo que ela passou sem avisar ao usuário. A RGPD, por mais que ela tenha um caráter mundial, ela apenas foi aprovada na Comissão Europeia. Porém, ainda assim, a lei ainda é trabalhada no mundo todo, pelo simples fato de empresas multinacionais estarem frequentemente em negociação com empresas de outros países. Dessa forma, os dados ainda são aplicados nessas negociações. Então é uma coisa que devemos manter sempre o foco. Quando alguma empresa, por exemplo, for negociar com uma empresa da Europa, ela estará sujeita às leis da RGPD, tais como as leis da Europa, a empresa da Europa, no caso, estará sujeita às leis da LGPD no Brasil. Ambas têm que se manter bem informadas sobre as negociações. Tudo indica que a RGPD na Europa se mantém bem informada, tendo em vista que só no primeiro ano tivemos mais de 144 mil reclamações em 2018, que é um número alto. Então não precisamos nos preocupar com infrações à lei sendo passadas despercebidas. E agora, mas quais dados são aplicados pela RGPD? Existem vários dados que são usados durante os processos da RGPD, porém os mais comuns e os mais necessários são o nome, endereço, número de documento, o rendimento, perfil cultural e endereço de IP, no caso o IP da internet, é o número da internet. Agora, dados que não podem ser usados na RGPD são a origem racial ou étnica, orientação sexual, opiniões políticas, convicções religiosas e filosóficas e a filiação sindical. Dados biométricos e genéticos são raramente usados, por exemplo, só serão usados em setores da saúde. Qualquer outro tipo de dados, seja eles relacionados a penas ou infrações, eles serão usados apenas em situações como um julgamento, como acusações e investigações. Tal casos onde o réu terá que ter plena consciência de que seus dados serão usados também como o próprio acusador. Então, em suma, os dados da RGPD eles devem sempre ser mantidos sigilosos e seguros de qualquer interferência externa, de tal modo com que os dados permaneçam apenas com seus órgãos e funcionários que irão trabalhar com os dados, caso um DPO, e o seu titular, no caso, a pessoa dona desses dados pessoais. Isso é o que eu tenho a falar sobre a RGPD. As leis são propostas de modo geral pelos governos para manter a ordem e o convívio satisfatório entre os indivíduos que possuem a sociedade. O conjunto de leis brasileiras possui uma estrutura a ser seguida e será apresentada aqui. A legislação brasileira possui um grande número de itens e uma complexidade muito grande, o que interfere na interpretação das leis. E grande parte das pessoas, por serem leigas ou com pouco conhecimento, acabam sendo lesadas pela falta de interpretação das leis. E eu vou apresentar um pouco sobre os artigos, alíneas e incisos que contém nas leis brasileiras e sua legislação de forma geral. Falando um pouco sobre a classificação das leis, elas são divididas em 3 entidades de origem: as federais, as estaduais e as municipais. As federais tendo maior importância e maior fama, abrangendo todo o território nacional. Falando um pouco sobre as estaduais, elas abrangem todo o território contido nas cidades em cada estado. As municipais abrangem toda a extensão territorial de cada município, tendo cada uma própria. E falando um pouco sobre as ementas, que são praticamente o resumo e no início de cada lei, elas estão lá como o resumo de cada uma, falando sobre o conteúdo das leis e do que ela se trata. Mas para saber algo sobre uma lei, não devemos nos atentar apenas à ementa, pois muitas vezes ela é usada como camuflagem normativa, e sendo utilizada por juízes, advogados, para abrir brechas na lei, ou se por acaso tirar alguma vantagem da brecha contida na ementa, contendo surpresas ou coisas que as pessoas mais leigas sobre a lei não sabem. Falando um pouco sobre o conteúdo das leis, podemos começar pelos preâmbulos. Os preâmbulos, diferentemente das ementas,
elas que funcionam como um resumo das leis. Já os preâmbulos, eles servem como o porquê da lei existir, a sua vontade e sua serventia. E se aprofundando mais sobre a composição das leis, elas têm os artigos, parágrafos, incisos e alíneas, e cada um desses elementos compõe a lei de fato. Avançando um pouco mais à frente, falando sobre a sequência numérica dos artigos, elas são sequenciadas através do algarismo arábico de forma ordinal, do primeiro até o nono. A partir do 10º, ela é denominada de forma cardial. E dizendo um pouco sobre os tipos de artigo, podemos dizer sobre os artigos simples e os artigos subdivididos. Os artigos simples, eles são como um único foco. Eles são um artigo único que não contém ramificações. Já os artigos subdivididos, eles funcionam de forma como eles estão ali, mas precisam de mais ramificações. Os artigos subdivididos possuem o caput. O caput, ele vem do latim cabeça. E a primeira parte do artigo é o caput, e o restante dos itens do artigo devem se relacionar ao caput do início, transformando assim em um artigo subdividido. O caput tem os artigos subdivididos e o artigo simples é uma forma única, sem ramificações. O uso brasileiro dos dados pessoais se dá de maneira corriqueira, como em cadastros civis, utilizando de RG e CPF, como até mesmo em maneiras mais ocasionais, como cadastros em serviços da internet. Tanto serviços de entrega quanto serviços de redes sociais e diferentes formas de entretenimento, que demandam tanto do nome da pessoa quanto de sua localização e endereço de sua residência. Essa questão de dados pessoais requer muito cuidado e proteção. Esse cuidado e proteção demandaram a criação de um sistema brasileiro de leis, no caso a Lei Geral de Proteção de Dados, que prevê a manipulação dos dados em questão de uma forma sigilosa e transparente com o titular. Esse, por sua vez, tem completa autoridade sobre os dados, e a partir dessa autoridade tem direito de saber qual a finalidade e qual o destino dos dados coletados, e também de revogar a utilização desses dados quando bem entender. A implantação da nova lei trouxe consigo alguns processos específicos detalhados no site lgpdbrasil.com.br. Alguns desses passos citados no site são esses: treinamento de equipe para LGPD, implantar medidas de segurança, a transparência com o usuário online e a configuração dos sistemas internos, e o último deles, porém mais simples, que é levar a lei a sério. O treinamento de equipe para LGPD consiste em passos simples que podem ser divididos em cursos online ou manuais que podem ser adquiridos na internet por preços razoavelmente médios encontrados em sites de vendas como a Amazon, destinados apenas para livros, no Google Livros e até mesmo no Mercado Livre. Os cursos são disponíveis de maneira gratuita, alguns, e outros pagos, têm carga horária indefinida e são todos apresentados de uma maneira online em determinados sites da internet. Implantar medidas de segurança a partir desses novos cursos significa que os funcionários formados e capacitados para lidar com os dados pessoais a partir desses novos cursos terão de ser os novos manipuladores dessas tais informações desse ponto em diante. A transparência com o usuário online vem da nova programação que a empresa tem que adotar em seus softwares, que entra também nas configurações dos sistemas internos, que são as adaptações de todo o sistema eletrônico da empresa para poder comportar e atuar de acordo com a nova lei. Levar a LGPD a sério para evitar todos os impactos tanto financeiros quanto morais por parte do titular, que terá de passar por transtornos em caso de exposição dos seus dados. Os transtornos econômicos por parte da empresa irão se dar no pagamento da multa quando esta se validar, de 2% da renda bruta da empresa ou até mesmo um valor fixo de 50 milhões de reais por infração. Com a aprovação da LGPD no Brasil, as empresas terão novos desafios para cumprir. Esses desafios serão manter a empresa e seus funcionários nos conformes à lei, para de tal forma as empresas não tenham dificuldade de manter o contato com a LGPD e também não sofram multas futuras por causa disso. Um exemplo que podemos dar para manter os funcionários de acordo com a lei
é o uso de computadores e celulares nas empresas para uso de trabalhos e pesquisas. Dessa forma, os dados pessoais em seus computadores pessoais irão se manter sigilosos e seguros, enquanto os funcionários farão suas pesquisas em computadores e celulares que a própria empresa os fornecerá, assim mantendo os dados sigilosos de seus funcionários. Temos que manter uma coisa em mente, porém. Com a aprovação da LGPD, a área que terá mais dificuldade com a adaptação à lei será a área da saúde, pelo simples fato de que teremos grande fluxo de dados sensíveis e, pelo como foi dito, os dados tratados serão sensíveis, considerados sensíveis pela própria LGPD. Estes dados sensíveis serão etnia, serão também como dados biométricos e dados genéticos que serão usados na área da saúde a todo momento. O problema em si não é o tratamento dos dados, mas como esses dados serão usados e o fluxo que eles terão. Como, por exemplo, os dados passaram por uma clínica médica, a um laboratório, a uma farmácia, até o próprio paciente e agentes da saúde. Isto abre muitas possibilidades a vírus e quadrilhas de internet que sequestram esses dados, por assim dizer, e fazem chantagens para devolver os dados pessoais da vítima, no caso, ou não espalharem também. Isso é muito mais comum do que aparenta ser na concepção atual. Por isso, devemos ver e rever regulamentações para manter o controle disso. Por exemplo, avisar aos pacientes no que eles estarão se metendo quando eles derem os dados aos médicos. Eles têm que saber para que seus dados serão usados e os riscos que eles correm com esses dados tendo esse fluxo constante. Vale lembrar também que em 2018, como podemos dar um exemplo de falha na área da saúde, foi quando o programa eHealth, que ele podia acessar contas de pessoas para você ver contas de hospitais e etc., ele ocorreu uma falha em 2018 e causou com que várias pessoas podiam acessar dados, contas, senhas de todos os pacientes do programa e usuários. Isso foi um escândalo que foi rapidamente resolvido, porém, ainda assim foi algo de se espantar, porque a área da saúde é uma área sensível em que a LGPD terá dificuldade de se incrementar, porém, poderá ser muito bem trabalhada no fim das contas. A LGPD foi inspirada na RGPD, a lei que administra toda a atividade de dados da União Europeia e abrange todo o seu território. A lei está tendo um início tanto quanto conturbado, que está sendo tratado há mais de 10 anos. Ela foi concebida pelo governo PT de Dilma e Lula, foi aprovada pelo governo Temer e finalmente ela entrou em vigor no governo de Jair Bolsonaro no dia 18 de setembro de 2020. Ela estava prevista para ter seu início em abril de 2020, mas devido à pandemia do coronavírus, as empresas de pequeno e médio porte alegaram não ter tempo nem dinheiro suficiente para se adequar à lei. Então, em votação na Câmara dos Deputados, eles decidiram que a lei ela entraria em vigor em setembro, e como ela entrou, mas as punições só começariam a valer a partir de agosto de 2021. Tendo tempo para as empresas se adequarem, além de estruturar o órgão fiscalizador da nova lei, a ANPD. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é o órgão que ficou responsável por fiscalizar toda a atividade de dados no Brasil, principalmente fiscalizar a Lei 13.709 de 2018, que é a LGPD, a lei tratada nesse tema, nesse TCC. E o que nós podemos dizer é que ela pode ser considerada como um órgão de administração pública, já que ela vai estar em todos os momentos, em todo o nosso cotidiano, cuidando dos nossos dados, de nossa transferência. Ela teve um início meio conturbado também, como sua lei, pois ela era inicialmente uma medida provisória da LGPD, mas ela teve que ser vetada por causa de vício de origem pelo presidente Temer. E ela foi finalmente sancionada em 29 de maio de 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro. E sua composição detém de 5 diretores, sendo um diretor-presidente, cada um com 4 anos de
cargo previsto e só poderão ser retirados por medida provisória a partir de um mandato do presidente. Além de que, o que nós podemos falar é que a LGPD ela trata exclusivamente sobre o tratamento dos dados pessoais. Então, ela vai ser muito utilizada no nosso dia a dia. Nós veremos ela nas nossas contas bancárias, nós veremos ela na nossa carteira de trabalho, que agora é digital, uma coisa além. Todo dado sensível, se tratando de religião, ideologia política, sexo, todos os dados sensíveis serão extremamente cuidados pela LGPD. E as empresas que não se adaptarem a ela se darão muito mal por conta das sanções e por causa das punições. Mesmo valendo a partir apenas do ano que vem, já temos que se adequar e nos preparar para a entrada da lei na nossa legislação. Segundo pesquisa da consultoria Robert Half, postada no site Valor Invest no dia 3 de setembro de 2019, metade das empresas ouvidas disseram que pretendem contratar novos colaboradores com conhecimentos na área da LGPD. 53% das empresas ouvidas disseram que não estão preparadas para a implementação da nova lei até a data de sua validação, no caso da multa. E dessas 53%, 19% alegaram não ter nenhum conhecimento sobre o que se trata a lei. A LGPD possui simples passos de implantação, segundo o site Panorama Farmacêutico em postagem no dia 18 de outubro de 2019. Esses seguintes passos são, respectivamente, a modificação da política e dos processos internos da empresa para sua adaptação ao controle dos dados pessoais e ao maior sigilo e eficiência no trato dessas informações. Também a aquisição de novos aparelhos eletrônicos ou da atualização dos softwares já existentes na empresa para que assim esses possam trabalhar de acordo com a lei. E por fim o treino de novos funcionários para que esses estejam capacitados e se tornem Data Protection Officers, o que são nada mais nada menos do que executivos que são especializados no trato desses dados, independentemente da área em que trabalham, sendo desde TI até mesmo a área de RH. Em uma pesquisa de campo realizada pelo grupo que desenvolveu esse trabalho de conclusão de curso, foi constatado alguns problemas e falhas no cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados na escola ETEC Darcy Pereira de Moraes. Essas falhas foram coletadas como um exemplo de que a LGPD deverá ser implantada até mesmo em empresas sem fins lucrativos. As demais falhas são na biblioteca da escola, onde o livro de controle de fluxo está colocado exatamente numa área visível para todas as pessoas que passam ali, mostrando o nome completo dos alunos e até mesmo a assinatura de alguns deles. A partir da falha apresentada, entende-se que há necessidade da implantação da lei nas empresas sem fins lucrativos, tanto nos âmbitos de ensino quanto nos âmbitos da saúde, porém ainda ressaltando a dificuldade que o governo terá de fazer essa implantação referente à verba necessária para a adaptação de tais empresas ao uso da nova lei. O marketing é um assunto muito delicado dentro da LGPD, pois a coleta e o uso das informações adquiridas por meio das práticas de marketing podem acarretar diversos erros. Um dos exemplos desses erros que podem acontecer não está ligado ao comércio, mas sim à política. No Brasil, assim como em outros países, a cultura é de se fazer a propaganda por intensos propagandas televisivas e panfletos que podem divulgar dados sensíveis contendo até mesmo a sexualidade e a religião do candidato. Este, porém, pode desejar retirar esses dados de circulação, e mesmo assim esses dados podem ser divulgados, ignorando assim a vontade de seu titular. Segundo o site Resultados Digitais, em uma postagem exibida no dia 11 de junho de 2020, existem maneiras simples de se configurar o marketing para ele se adaptar à LGPD. A base legal de leads é, por exemplo, a utilização de um banco legal de informações dentro da sua empresa, conforme prevê a lei, sem utilizar nenhum recurso nem a coleta de dados, muito menos sua manipulação sem o consentimento do titular. Leads são clientes interessados em seus produtos ou serviços. Repense o outbound marketing. O outbound marketing é uma estratégia de marketing muito invasiva, em que a coleta de informações pode acarretar até mesmo o extraviamento de documentos pessoais e documentos de identificação, como RG e CPF.
lembre-se dos cookies. Os cookies são ferramentas utilizadas pelos sites para programar uma melhor estadia no seu site. Enquanto você entra, acessa o site, ele define um padrão de utilização para você, podendo pegar características pessoais e também, caso o site ofereça serviços que utilizem os seus dados de localização ou seus dados de identificação, como o RG e CPF, os cookies podem isolar um indivíduo único em meio à sociedade, caracterizando esses dados como pessoais. Facilite a saída. Sites que necessitam de cadastros muitas vezes dificultam a saída e o cancelamento desses cadastros. Facilitar a saída e o cancelamento desse cadastro pode cancelar e driblar muitas adversidades causadas em função dessa saída dificultada. E organize suas segmentações de leads e automações. As ofertas automáticas que algumas empresas mandam para os clientes podem ser indesejadas. O pedido de opinião e resposta se eles desejam ou não receber essas ofertas se encaixa na LGPD e previne quaisquer transtornos de exposição de dados. Tendo em vista as exigências da lei criada recentemente, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, sabe-se que sua implantação iria alterar a forma como as empresas manipulam os dados pessoais, trazendo novos procedimentos para todas as ações que sejam baseadas na manipulação, coleta ou armazenamento de dados pessoais sensíveis. Tais alterações ocorriam em todos os âmbitos da empresa que tinham contato com as informações em questão, desde os recursos humanos até mesmo a área de marketing. Dentro das alterações estão a atualização ou a troca de equipamentos eletrônicos utilizados para o armazenamento ou manipulação dos dados e o treinamento dos colaboradores através de cursos ou até mesmo das compras de livros que ensinam o procedimento para se adaptar à lei. Os funcionários que tiverem conhecimento e forem qualificados na lei ajudarão o local de trabalho a se adaptar corrigindo erros dos demais funcionários e orientando-os. No caso de uma empresa maior, os Data Protection Officers, colaboradores que possuem o conhecimento e são qualificados para manipular dados pessoais de acordo com a lei, são aqueles que ficarão encarregados de tratar todo o fluxo de dados pessoalmente. Apesar da importância no cuidado do tratamento dos dados que a LGPD traz consigo, ela pode se mostrar um tanto quanto difícil de ser implementada, pois necessita de uma quantidade de capital para ser completamente estabelecida e isso pode ser complicado ou até mesmo inviável para empresas pequenas que não possuem dinheiro suficiente para investir na reforma dos sistemas e colaboradores focando na adaptação da lei. Isso poderia acarretar diversos problemas com a empresa, caso a multa por descumprimento da lei entrasse em vigor. Tendo em vista a problematização do caso, a partir deste trabalho de conclusão de curso apresenta-se uma proposta de formação de funcionários para a economia de capital, a partir de um curso gratuito na formação cujo link foi disponibilizado anteriormente. O curso é ministrado em uma plataforma online e tem carga horária indefinida. Sua proposta é formar os Data Protection Officers. Em contrapartida para a empresa que não possui colaboradores especializados, pode ser adquirido um manual em mídia física ou digital que instrui como o administrador poderá, por conta própria, fazer a adaptação da empresa à nova lei, modificando a forma como que trata os dados e também os aparelhos eletrônicos que utiliza. Com a instalação de novos softwares que permitem o aparelho atuar conforme a lei, o manual, diferentemente do curso, não é disponibilizado gratuitamente e pode ser encontrado em sites voltados à venda de diversos produtos. Para servidores públicos e sistemas de saúde, a adaptação à nova lei é de responsabilidade do governo, que deve apresentar a devida importância para com a lei e voltar o capital à adaptação de alguns funcionários e dos aparelhos eletrônicos. Pode também ser realizada a contratação do Data Protection Officers, uma vez que a profissão estará em ascensão.